Bom dia, sexto ano, como vocês estão? Aqui é a professora Gabriela de História. Turminha, na nossa aula passada, na nossa aula de segunda-feira, eu passei uma aula ao vivo. Porém, nem toda a turminha assistiu, né? Então hoje eu vou deixar um vídeo gravado para que todo mundo possa assistir a aula, tá? Olha só, na nossa aula passada, só recapitulando, falando rapidamente, eu falei sobre alguns povos, ou seja, algumas variações e algumas evoluções dos seres humanos. Então, a turminha que assistiu a minha aula se lembra, né? Então, nós temos as evoluções dos homens que começam a andar com as duas pernas, igual a gente anda hoje, sem apoiar os braços no chão. Nós temos os homens que começam a ter um crânio, ou seja, uma cabeça muito grande. Nós temos alguns homens que começam a sair do continente africano e ir para outros continentes. Tia Gabi, o que é continente? Gente, continente é um espaço de terra muito grande. Então, por exemplo, nós moramos no Brasil, nós somos americanos, né? Nós estamos na América do Sul. Por exemplo, os Estados Unidos também estão na América. Eles estão na América do Norte. Então, nós somos tão americanos quanto os Estados Unidos. Nós somos americanos. É tudo um continente só, o continente americano. E nós temos o continente europeu, nós temos o continente africano, o continente asiático, tá? Então, nós temos vários continentes. E aí, turma, a história diz, e é importante salientar o seguinte, vocês lembram que nós, quando tivemos aula presencial, eu falei que nós tínhamos duas teorias da criação, né? Nós tínhamos a teoria divina, que era justamente a criação feita ali por Deus, criando Adão e Eva, e nós temos a teoria científica, feita por Darwin. E essa teoria científica diz que os seres humanos evoluíram dos macacos, tá? Turma, na nossa aula presencial, exatamente na semana em que nós entramos de aula online, uma semana antes eu expliquei sobre o criacionismo, ou seja, a teoria divina, a teoria de Deus criando Adão e Eva. E o nome de criacionismo vem justamente de criação, criação divina. Isso nós já vimos, nós já estudamos. Agora nós vamos estudar a parte da criação voltada para a ciência, ou seja, a criação explicada por Darwin, explicada pelos estudiosos, pelos cientistas, tá? E aí na nossa aula passada, que foi a nossa aula de segunda-feira agora, eu falei que os primeiros seres humanos que foram encontrados os seus ossos, os seus objetos, as pinturas rupestres, esses primeiros seres humanos, eles são todos da África. Ou seja, por meio da teoria científica, por meio da teoria da evolução das espécies científica, nós sabemos que os primeiros seres humanos vieram da África. Pausem o vídeo e anotem isso no caderno de vocês, que é muito importante, tá? Então, os primeiros seres humanos vieram da África. E aí, turminha, na aula passada eu expliquei também que esses primeiros seres humanos que vieram da África, com o passar do tempo e com as suas evoluções, um grupo conseguiu migrar para outros continentes. Conseguiu ir para o continente americano, para o continente europeu. E aí, turma, é o seguinte, como é que eles chegaram nesses continentes? Bom, alguns foram de barcos, fizeram os barcos improvisados ali, foram de barcos. Outros foram andando, exatamente isso, escutem o que eu tô falando, andando. Chegou em um momento da pré-história em que o oceano estava num nível muito baixo, quase seco. Então, isso fez com que as pessoas pudessem andar por esses oceanos, por esses mares e chegarem a outros continentes. Turma, é importante a gente lembrar o seguinte, que a evolução das espécies, ela acompanha também a evolução do mundo, como o mundo está naquele momento, tá? E lembra que eles eram povos nômades, ou seja, eles se mudavam todos os dias? E essas mudanças diárias, o fato deles se mudarem todos os dias, contribuiu para que eles chegassem tão longe. Então imagina só que uma pessoa na pré-história viveu por 30 anos. Ela passou 30 anos da vida dela caminhando, se mudando diariamente.
Em 30 anos, ela vai conseguir chegar muito longe. Então, graças a esses povos nômades, graças a essas mudanças constantes, essas populações da África conseguiram chegar em outros lugares do mundo e povoar esses outros lugares do mundo, tá? Então, é graças a essas mudanças, justamente esse fato de serem nômades, que eles conseguiram povoar outros lugares do mundo. E aí, turma, só explicando mais uma coisa, a última evolução das espécies é da espécie Homo sapiens. E essa evolução da espécie é justamente a espécie a qual nós pertencemos. Então, esse Homo sapiens, que é datado de 120 mil anos atrás, ele é igualzinho como nós somos hoje, tá? Então, eles andam como nós, eles usam objetos. Então, essa questão da tecnologia, ela vai sendo avançada diariamente. Por exemplo, hoje você pode utilizar uma panela de um jeito. Daqui a um ano podem haver outros tipos de panela, com outras tecnologias. Então, a tecnologia está sempre em avanço. E aí, turma, para a gente conseguir chegar na nossa aula de hoje, a gente tem que saber o seguinte: como os primeiros povos, como os primeiros seres humanos pré-históricos são da África, e pelo fato deles serem nômades e eles se mudarem todos os dias e eles conseguirem chegar a lugares muito distantes, claramente algum ser humano pré-histórico chegou aqui no Brasil, né? E a nossa aula de hoje é justamente sobre essa parte da pré-história aqui no Brasil. Gente, é importante que vocês saibam o seguinte: professora, e como é que as pessoas descobrem aqui no Brasil que houve pré-história? Gente, nós temos o historiador, lembra que eu falei para vocês sobre o historiador, que é uma pessoa que pesquisa fontes, que ele conta a vida dos outros, né? E nós temos os arqueólogos. O que os arqueólogos fazem? Eles cavam buracos e nesses buracos, às vezes eles encontram ossos, às vezes eles encontram objetos, às vezes eles encontram cavernas com algumas pinturas rupestres. E a partir desse trabalho dos arqueólogos, eles montam um sítio, ou seja, eles fecham aquele local que eles encontraram ossos ou objetos, enfim, e eles tornam aquele lugar um local de pesquisa. Por quê? Se naquele local existe um osso, um objeto, alguma coisa assim, possivelmente ali nos arredores também existem. Então aquele local se torna um sítio arqueológico, ou seja, um local que esses arqueólogos podem pesquisar e futuramente encontrar objetos e artigos, tá? E olha só, aqui no Brasil não é diferente. Aqui no Brasil nós temos vários e vários sítios arqueológicos. Nós temos em Goiás, nós temos em Brasília, nós temos no Nordeste, em Minas, nós temos no Sul, no Mato Grosso, nós temos no Pará, nós temos em vários lugares. Então, como nós temos vários sítios arqueológicos e em cada sítio arqueológico você tem vários vestígios de uma existência pré-histórica aqui no Brasil, nós podemos concluir que aqui no Brasil teve sim uma fase pré-histórica. Aqui no Brasil tiveram sim homens das cavernas. Porque quando a gente estuda esse conteúdo, parece um conteúdo muito distante, né? Parece que não teve aqui no Brasil. Não teve em Goiás, não teve em Brasília, mas teve, tá? A gente vai ver isso na nossa aula de hoje, tá? Inclusive, pessoal, existem vestígios de que os primeiros seres humanos que habitaram a América, que é onde nós moramos hoje, são seres humanos vindos lá da África para cá, e eles vieram de barco para cá. Eles montaram o barco deles ao modo deles e vieram para cá. Essa transição de um continente para o outro é chamada de transição de Clovis. Anotem isso no caderno de vocês que é importante. Isso também está no livro de vocês, tá? Depois eu vou passar as páginas certinhas. E aí, turma, é o seguinte. Essa transição, essa viagem de Clovis, essa transição de Clovis, é um nome dado a uma viagem feita de barco. Por quê? Algumas pessoas fizeram viagens a pé, outras fizeram viagens a barco. Então, as pessoas que chegaram, que vieram da África aqui para a América, algumas vieram de barco, outras vieram andando, enfim, cada grupo veio de um jeito específico, tá? Então,
A nossa aula de hoje fala justamente sobre os sítios arqueológicos aqui no Brasil. E o que são sítios arqueológicos mesmo? São espaços onde os arqueólogos vão encontrar objetos ou ossos ou pinturas rupestres que vão nos remeter à pré-história, tá? Lembrando que nós temos sítios arqueológicos no Brasil inteiro, tá bom, turminha? E olha só, o livro diz o seguinte: os locais onde ficaram preservados artefatos, fósseis ou vestígios humanos são chamados de sítios arqueológicos, ou seja, são lugares que às vezes você tem cavernas ou pedras com algumas pinturas rupestres, e aí você tem ossos que estão no chão, você tem vestígios dessa história pré-histórica. E esse local virará um sítio de pesquisa, tá? Olha só, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui, dar um zoomzinho aqui. Uma hipótese é levantada pelo arqueólogo Neide. E esse arqueólogo, ele diz o seguinte, que desde a década de 1970 era realizada pesquisas no sítio arqueológico chamado de Toca do Boqueirão da Pedra Furada, no Piauí, que é um sítio arqueológico que fica lá no Piauí, tá? Para ela, é possível propor uma teoria sobre a ocupação da América por alguns humanos diferentes, vindos de diferentes regiões, em diferentes épocas ao longo dos últimos 100 mil anos. Ou seja, turma, nesse sítio arqueológico, esse arqueólogo chamado Neide, ele descobriu que vários homens das cavernas vieram de várias regiões do mundo para o Brasil, numa região específica, lá no Piauí, tá? Então, olha só, nós temos sítios arqueológicos tanto perto da praia como bem no centro do Brasil. Então, nós temos vários sítios arqueológicos. Então, nós temos vestígios dessas pessoas que vieram de outras regiões, de outros continentes e habitaram o Brasil, tá? Continuando aqui. Então, ele acha que tem pessoas que vieram de outras regiões para o Brasil que tem mais de 100 mil anos. Então, vocês imaginam que o local que vocês moram hoje pode ter sido, sim, um local onde morou os homens pré-históricos, onde morou os homens das cavernas, tá? Então, é uma coisa que pode ter acontecido, sim, tá? Caminhando aqui, ele diz o seguinte, desculpem. Segundo a pesquisadora, os diversos achados de sítios arqueológicos espalhados pela América do Sul, que é o Brasil, comprovam que existiu uma ocupação pré-Clovis, ou seja, uma ocupação antes daqueles que vieram de barco, tá? Então, aqueles que vieram de barco de outros continentes para cá são chamados de Clovis. Então, olha só, ela diz o seguinte, que segundo essa pesquisadora, diversos achados de sítios arqueológicos espalhados pela América do Sul, ou seja, diversos vestígios que eles encontraram na América do Sul, comprovam que existe uma ocupação pré-Clovis, ou seja, uma ocupação que veio antes desse pessoal que veio de barco, tá? No continente, afinal, chamado de Pleistoceno. Só um minuto, caminhando aqui. No Brasil, destacam-se o sítio da Lapa do Boquete, no município de Januária, e na Lapa Vermelha, em Lagoa Santa, que fica perto de Belo Horizonte, tá? E olha só, esses são sítios arqueológicos muito importantes para a história. Olha só o que ele diz. Lagoa Santa, ambos em Minas Gerais, e a Toca do Boqueirão, no Piauí. Na Venezuela, você também tem o sítio do Tema-Tema, na Argentina. Então, você tem vários sítios que são importantíssimos para essa fase da história, tá? Então, em cada sítio, gente, aqui no Brasil, especificamente, eles vão encontrando vestígios diferentes. Em cada sítio, eles vão, por exemplo, tem alguns sítios que tem muitos corpos, então eles encontram muitos ossos. Tem outros sítios que eles não encontram nenhum corpo, mas encontram muitos machados, muitas flechas. Tem outros sítios que eles não encontram nem corpos e nem objetos, e nem armas. Eles encontram pinturas rupestres, e tem sítios que eles encontram os três, tá? Então, cada sítio é de um jeito. Por quê? Porque cada sítio é justamente um espaço que está preservado dessa era pré-histórica, tá? Então, turma, pensa o seguinte comigo, nessas pinturas pré-históricas,
eles utilizavam para pintar, por exemplo, animais que eles encontravam novos, então novos animais que eles queriam deixar registrados. Eles pintavam animais perigosos, pintavam animais mais dóceis que eram fáceis de caçar, pintavam outros seres humanos, pintavam o que tinha acontecido no dia a dia deles, pintavam frutas novas que eles tinham encontrado, pintavam árvores novas que eles tinham encontrado. Então, essas pinturas nas cavernas, elas são verdadeiros diálogos entre eles próprios. E também são formas de deixar uma memória. Eles pintavam essas cavernas e se mudavam para outras cavernas. Então, é uma forma também de deixar futuramente outros povos pré-históricos que ocupariam aquelas cavernas um aviso sobre novos animais, novas frutas, enfim, tá? E olha só, continuando aqui no Brasil, nós temos um fato muito curioso. Gente, lembrando que no final da aula eu vou disponibilizar para vocês as páginas que a gente está estudando dos livros, tá? Não se preocupem, eu vou disponibilizar as páginas e também as fotos para aqueles que não possuem o livro, tá? Continuando aqui no Brasil, o livro de vocês diz o seguinte: os principais achados arqueológicos no Brasil ocorreram em 1835, ou seja, há quase 200 anos, né? Quase 200 anos. Então, nós temos achados arqueológicos aqui no Brasil de muito tempo antes disso, tá? Só que os mais importantes aconteceram em 1835 até 1845, em Lagoa Santa, ou seja, em Minas Gerais. Então, em Minas Gerais especificamente, tiveram alguns achados muito importantes para a história da América no modo geral, não somente para a história do Brasil, tá? E olha só que achado foi esse. Esse achado aconteceu em Minas Gerais, ou seja, lá em Lagoa Santa, perto de Belo Horizonte, aonde na década de 1970 achou-se um fóssil humano denominado de Luzia. Gente, olha só. No sítio arqueológico, lá em Lagoa Santa, eles estavam escavando, né, cavando lá buracos e tal, porque era um local que tinha muita pintura rupestre, era um local que tinha muitos fósseis, então eles continuaram cavando. Sempre quando os arqueólogos encontram fósseis e objetos, eles continuam cavando na esperança de ter mais ainda. Por quê? Porque a cada novo objeto encontrado, a cada novo fóssil encontrado, ou seja, fósseis são os esqueletos, a cada novos esqueletos encontrados, isso contribui ainda mais para a história da pré-história, tá? E aí, gente, nesse sítio arqueológico de Lagoa Santa, que fica lá em Minas Gerais, eles encontraram um fóssil de uma mulher. E eles denominaram essa mulher de Luzia. Ou seja, o nome dela não era esse, a gente não sabe qual era o nome dela. Porém, os pesquisadores deram esse nome para ela, de Luzia, tá? E olha só, por uma reconstrução baseada em estudos científicos, eles pegaram o crânio da Luzia, levaram para um laboratório e fizeram uma reconstrução facial 3D do rosto dela, para saber mais ou menos como é que era o rosto dela. E, gente, olha só, e constataram que haviam semelhanças físicas entre o fóssil e os habitantes da África e da Oceania, ou seja, quando eles pegaram o fóssil dessa mulher, que eles deram o nome de Luzia, reconstruíram o rosto dela, viram mais ou menos o tamanho do rosto dela, mais ou menos o tamanho do nariz, da boca, dos olhos, como é que era essa construção óssea do rosto dela. Também analisando o osso dela, perceberam que ela tinha vestígios de ter vindo da África. Então, gente, imagina só, ela veio da África para o Brasil, uma viagem que deve ter durado por muitos anos, tá? Justamente por quê? Porque eles imigravam diariamente. E, turma, um fato curioso a respeito da Luzia. Dizem que a Luzia, esse esqueleto que eles encontraram em Minas Gerais, é o esqueleto mais antigo da pré-história aqui na América. E é um esqueleto feminino. É um esqueleto que veio da África para a América, mas é o mais antigo. E o esqueleto mais antigo da América, o esqueleto pré-histórico mais antigo da América, está aqui no Brasil, tá? E aí, turma, alguns anos atrás, o museu lá do Rio de Janeiro pegou fogo. E essa reconstrução do rosto da Luzia, os ossos dela estavam todos nesse museu e alguns pegaram fogo, tá? E aí, turminha, a nossa aula, então, hoje se encerra por aqui. Nós temos somente um horário.
Ah, lembrando, as páginas que nós estamos estudando hoje são página 38 e 39, mas eu vou passar para vocês direitinho, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão terminar de assistir a minha aula e vocês vão anotar os pontos mais importantes que vocês acharam dessa minha aula no caderno de vocês. E vocês vão tirar uma foto e postar lá no grupo, na plataforma, tá? Eu aguardo a postagem de vocês, que eu aceito somente até hoje, porque vale nota de caderno, tá bom? Gente, espero que vocês tenham entendido o nosso conteúdo. Obrigada e tchau!